É super raro, né, a gente poder avançar assim politicamente sem ter o ônus político de tomar a decisão, né? Tomara que decidam por ela expulsá-la do partido, porque ela não tem absolutamente nada a ver com o PDT. Eu, inclusive, já devo ter conquistado para a Tabata uns 30, 40 votos, porque todos os meus amigos... Que aí, cabo eleitoral, hein? Pois é, todos os meus amigos mais inclinados. Centro-esquerda, hein? Não é? Amanhã cai o comunista, cai o esquerdalha. Vendido. Todos os Pão meus de amigos... mortadela. Todos os meus amigos e amigas aí com inclinações mais à esquerda, eu direcionava para Tabata. E porque é o seguinte, a transformação na vida dela, pelo que eu acompanhei das entrevistas e tal, ela se deu pela educação, né? Ela teve uma série de oportunidades. Sim. Só que essas oportunidades na educação foram todas financiadas por capital privado. Então é uma menina que ela entende a importância de você ter algumas boas práticas do setor privado aplicadas ao setor público. Da mesma forma, a Tabata ela viveu, estudou e trabalhou provavelmente em Cambridge, Massachusetts, ou Boston, Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Então, ela sai da periferia de São Paulo para uma das cidades americanas mais ricas. Então, ela experienciou, ela testemunhou, ela viu na prática como a liberdade de contratar do modelo americano favorece a prosperidade econômica, né? Então ela sabe que as ideias trabalhistas, essas ideias aí que a gente está falando, que são da primeira metade do século XX, elas emperram aquele que é o maior programa social que existe, que é o emprego. E ela é um peixe fora d'água mesmo. Imagina, a menina está num partido em que o presidente é o Carlos Lupe, que foi ministro da Dilma Rousseff, um daqueles 7 ministros que caiu no primeiro ano de mandato. Eu convido aí o ouvinte da PAN a pesquisar por que o ministro Carlos Lupe saiu do governo Dilma. Da mesma forma, a gente viu aqui os tweets do Ciro Gomes, que, independente de ser um cara muito articulado, etc. e tal, ele não tem a temperança que caracteriza o comportamento da Tabata Amaral. Então não tem absolutamente nada a ver com ela. Eu acho que essa é uma menina que pode ter um olhar para o social, que pode, como aliás fica nítido no tweet dela, construir pontes, né? Dialogar, achar aí consensos, esse tipo de coisa, e ela tem que ficar refém desse velho modo de fazer política. Tem espaço para Tabata Amaral em uma série de partidos, e eu espero que diante dessa situação ela lute também por uma outra bandeira que é muito importante, que são as candidaturas independentes, deputada. Você é maior do que esse partido, que tem ideias atrasadas, que tem líderes reacionários. Você é muito maior que isso. Então, assim, lute pelas candidaturas independentes, até porque o Brasil está em flagrante violação aos direitos humanos e ao Pacto de San José da Costa Rica. É um dos poucos partidos em que os nossos direitos políticos estão submetidos à hegemonia partidária e dependem do amém desse tipo de cacique político que está te ameaçando agora. Então, fica aqui o apelo aí para os nossos parlamentares para que lutem também por essa causa. Edgar, rapidamente, ainda falando também sobre a reforma da Previdência, o partido PSOL está acusando o presidente Jair Bolsonaro de compra de votos para aprovar a reforma. Segundo a legenda, o governo autorizou mais de 440 milhões de reais em emendas do que havia sido autorizado pelo Legislativo. O integrante do partido, o deputado Marcelo Freixo, disse ao blog do Sakamoto no UOL o seguinte: isso é completamente ilegal. Estamos entrando com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal dizendo que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, ou seja, aquelas famosas pedaladas. E junte-se a isso nessa política, vá lá se é velha política ou não, nessa articulação aí de Bolsonaro, tem ainda essa questão que é uma crítica da oposição, Vini, soma-se a isso que você disse aí, o perdão da dívida de ruralistas aí, que causaria um rombo aí, a de 88 bilhões é a conta que se faz, né, para o Brasil, e a flexibilização também que afrouxa, né, essa fiscalização. A gente já falou aqui no programa ontem sobre as igrejas, né, ou seja, cedendo à pressão da bancada evangélica, tal, com relação às multas, né, a fiscalização em torno das igrejas.
igrejas também. É ali a política, se é velha ou nova, a gente vai saber ali no futuro e com certeza vamos comentar por aqui. A conduta do governo em relação às emendas, eu classificaria como terrivelmente ilegal. Porque ela está prevista, né? Exatamente. É isso que tem que também tirar essa confusão. E, inclusive, ela atende vamos dizer assim, a mentalidade desse Congresso, que recebeu aí de braços abertos a PEC do orçamento impositivo. Lembra aquela que foi votada em 3, 4 horas? Sim. O que é aquilo? Basicamente, você tira orçamento da União, você amarra, você engessa isso para as emendas de bancada, além das emendas individuais. É importante lembrar ao ouvinte que cada deputado tem 15 milhões de reais para destinar aí para os seus currais eleitorais, e isso desfavorece a oxigenação e a renovação política. Agora, e lembrar que todo mundo fez isso, né? Todo Sim. governo fez isso, lançou mão dessa... Eu sempre me manifestei aqui, Edgar, contra as emendas parlamentares, seguindo aí, inclusive, os ensinamentos do professor Modesto Carvalhosa, que pontua muito bem que o poder que é responsável pela fiscalização do orçamento não pode ser sócio do orçamento. Agora, é fundamental, então, que toda aquela imprensa que falava que a articulação política era uma coisa muito natural, aplauda o governo nesse momento por estarem atuando exatamente como vocês gostariam que eles atuassem.